Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou construir com vocês uma circunferência. É uma circunferência que eu quero que contenha 2 pontos. Então, aqui eu vou marcar esses pontos. Um ponto A e um ponto B. Aí você escolhe onde eles vão estar. E o centro dessa circunferência precisa estar na reta R. Então, essa reta, ela também foi dada. Você também já tem essa reta. Então, eu vou representar aqui essa reta. Beleza? Então, você aí comigo estabelece seu problema do mesmo jeito que eu. Ah, então é como se você tivesse pego uma folha para resolver esse problema e você já tivesse o ponto A, já tivesse o ponto B e também já tivesse essa reta R. E aí, o que eu tenho aqui do lado é uma análise do problema. A gente vai olhar para esse problema para a gente poder tentar resolvê-lo. Então, o que que eu quero? Uma circunferência. O centro dela tem que estar aqui nessa reta, vou chamar o centro de O. E você tem 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Então, percebe que o problema, ele vai se resumir em você determinar qual que é o centro dessa circunferência, onde que ele tá. Porque, afinal de contas, se você já tiver o centro, você já vai ter o raio também, porque se o ponto A e o ponto B precisam estar na circunferência, então, necessariamente, o segmento OA precisa ser congruente ao segmento OB, e isso daqui vão me determinar o raio da nossa circunferência, certo? Então, se eu vir aqui e traçar esses 2 segmentos, então, o segmento OA e o segmento OB, necessariamente, esses 2 segmentos vão ser congruentes, e é isso, certo? Então, a gente já sabe que o problema vai se resumir, então, em encontrar o ponto O. A gente já sabe que o ponto O vai estar aqui nessa reta em algum lugar. O que que a gente precisa para encontrar um ponto, né? No geral, uma intersecção. Então, encontrar 2 lugares, podem ser 2 lugares geométricos, que esse objeto esteja, e aí a gente vai marcar uma intersecção entre eles, ou seja, determinar o encontro entre esses 2 objetos. Eu já tenho um, que é a reta R. Agora, eu preciso encontrar um outro. Aí, olha comigo, gente. O ponto O, ele tá à mesma distância de A e de B. Que distância que é essa? Eu não sei. Mas eu sei realizar uma construção que vai me determinar todos os pontos que estão à mesma distância de A e de B. Lembra dessa construção? Mediatriz, certo? Então, o ponto O, ele é um ponto que pertence a MDTZ de AB. Ou seja, eu já tenho aqui, então, 2 informações importantes para poder encontrar. E, além disso, o nosso ponto O pertence à reta R, né? Isso já está no enunciado. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou construir a mediatriz de AB. Então, lembra aí, abre o seu compasso em qualquer medida maior que a metade. Marca 2 pontos. E aí, desses 2 pontos, a gente vai traçar aí a nossa reta, né? Aqui não deu, não tem problema. Vou marcar aqui, então. Perfeito. E aí, agora, ó, ao invés de traçar a mediatriz em si, eu não preciso dela toda, né? Eu só preciso da intersecção dela com a nossa reta R. Então, eu só vou vir aqui e vou marcar o nosso ponto. Esse ponto aqui é o ponto O. E aí, agora, se eu já tenho o nosso ponto O, basta que eu pegue a distância de OA ou OB, tanto faz. E aí, sim, eu venho aqui e traço a nossa circunferência, né? Ficou um pouco impreciso porque eu não consigo ver muito bem na minha posição lateral, mas essa é a proposta. Nesse caso, então, o conjunto solução vai ser a própria circunferência, com centro em O e com raio OA ou OB, tanto faz. E note que nós só temos uma solução. Por quê? Só existiu um ponto O, que é um ponto que vai pertencer à reta, e essa mediatriz ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente só vai ter uma solução. Eu escrevi uma soluções, né? O plural tá como? Às vezes é difícil falar, escrever e construir ao mesmo tempo. Enfim, temos apenas uma solução. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?